Vamos rapidamente aos papilionídeos, portanto, papilio macaon, lindíssimo, riscas, e riscas a voar vêem-se muito bem, zebra, Ificlides fastamelli e a Zerinthia rumina. A Zerinthia rumina, que tem este padrão lindíssimo, às vezes como está muito voada, quase que perde o vermelho, quase que perde o amarelo, mas está lá as marquinhas nas asas e tem até aqui um bocadinho de ausência de escamas, aqui nesta zona que se vê bem nos exemplares. Portanto, isto não tem nada, não tem dúvida nenhuma, passamos rapidamente para os pierídeos. Pierídeos, estamos a falar de borboletas brancas, que algumas espécies têm padrões no reverso das asas posteriores, ou um grupinho também com poucos padrões de amarelas laranja. Isto são as espécies que eu vos vou falar. Vamos começar com as brancas. As brancas, a Aporia crataegi, que é uma borboleta grande, muito bonita, de certeza quando a virem, a primeira vez que a virem, nunca mais vão esquecer, e esta parece aquelas borboletas tiradas dos desenhos, dos arquétipos das borboletas, porque tem as nervuras muito bem desenhadas, a preto, num fundo branco. Tanto por cima, que é o que vemos aqui, como por baixo, ok? É assim tão simples quanto isto. Os machos é esta linha de cima e as fêmeas a linha de baixo. E as fêmeas têm poucas escamas nas asas anteriores e por isso parece assim quase deslavada. Isto é a ausência de escamas brancas, neste caso. E, portanto, a Aporia crataegi com estas nervuras tão marcadas a preto, todas brancas, distingue-se de todas as outras. Portanto, isto é a Aporia crataegi. Não está dada para a herdade da Ribeira abaixo, há algumas populações no sul, no Algarve, mas é mais frequente, mas, por exemplo, Santarém tem a Aporia crataegi, ali as zonas mais frescas do Tejo, e, portanto, é possível aparecer a Aporia crataegi dos nossos transetos. Outra branca, que também nunca mais nos esquecemos, é a Leptidia sinapis. A Leptidia sinapis tem a forma das asas muito particular, que é redonda, as asas anteriores no ápice, são redondinhas. A Leptidia sinapis tem a asa redonda, aliás nós chamamos a branca da asa redonda. Isto é, os machos estão mais marcados a preto aqui no ápice, as fêmeas são mesmo todas branquinhas, tanto por cima como por baixo, aqui pode variar também um bocadinho. Agora, o que elas têm sempre é a asa redondinha e, portanto, isto tem um voo muito particular, são assim muito singelas as Leptídeas sinapis, ok? E, portanto, também muito fácil de diferenciar das outras brancas. E das outras brancas temos 3 espécies do género Pieris, que são também as borboletas mais comuns e mais conhecidas, que são as brancas da couve. A maior é esta, a Pieris brassica, se bem que o tamanho varia e pode haver Pieris brassica e do tamanho das outras, porque foi uma lagarta que comeu pouca brassica, e portanto dá um adulto mais pequenino, e isso pode nos confundir. Agora, o que estas Pieris brassica têm sempre é este ápice até aqui mais de meio da asa anterior, visto por cima ou a face ou visto por baixo, a preto. A preto. Portanto, o macho, as fêmeas têm alguns ocelos aqui, têm ocelos nas asas anteriores, que também se vêem por baixo, mas tanto machos como fêmeas têm esta zona toda a preto e, portanto, cobre completamente o ápice e estende-se por aqui abaixo. Portanto, tem uma grande mancha no ápice das asas. O terror dos agricultores é a Pieris rapae. A Pieris rapae, que é muito parecida com a brassica, mas as manchinhas, e esta aqui está muito sumidinha, mas às vezes é mais notório aqui a zona preta junto ao ápice, mas fica aqui, é restrito aqui mesmo à zona de cima. Não vem por aqui abaixo preto, nunca.
E, portanto, é assim que nós diferenciamos Brassica de Rapae. Rapae, a estratégia é fazer a postura gregar em vários ovos todos juntos, e é por isso que ela come, às vezes, couves inteiras dos senhores agricultores. Enquanto que a Brassica põe um ovo isolado numa folha de couve, ok? E, portanto, Desculpe, são poucas Patrícia, lagartas. mas acho que é ao contrário. Ai, não é, não? Ai, é. Perdão. É, Agora então, estava a olhar para as Brassica que é o lagartas. terror dos É ao contrário, sim. Desculpem. Obrigada, Eva. Sim, é exatamente ao contrário. A Brassica é que é o terror, a Rapae não, porque faz posturas, ovos individuais. Peço imensa desculpa. A terceira, Pieris, Napi, que é bem parecida com a Rapae. Aqui no ápice não tem o mesmo tipo de sombreamento, as camas pretas que a Rapae. O que acontece é que aqui, tal qual como a Aporia crataege, há muitas escamas pretas. Bem, na Aporia crataege as nervuras são mesmo pretas. Aqui são escamas pretas que rodeiam as nervuras. Tá? Vê-se muito bem a face inferior, principalmente a asa posterior, e são ligeiramente alaranjadas, mas quer dizer, está aqui mesmo bordeadas a preto. Pieris napi também cheira a limão, eu não sei porquê, mas cheira a limão. Se capturarmos uma Pieris napi, se vem um aroma a limão. E portanto isto permite-nos muito bem distinguir as três Pieris. Pronto. Aporia crataege, leptida sinapis da asa redonda e três Pieris. Despachamos as brancas comuns. Agora vamos para as amarelas, laranja. Esta é completamente inconfundível. É a Collias crosseia, é característico do género Collias, esta marca aqui nas asas posteriores, que se vê tanto por cima como por baixo. Isto é o macho com um laranja torrado muito forte e a margem das asas com castanho bastante extenso. As fêmeas têm laranjinha aqui na marca castanha, ok? É assim que se diferencia machos e fêmeas. Por baixo são muito parecidas. Agora, há uma outra forma da Collias crosseia de fêmeas, que é o que nós chamamos a forma hélice, em que aqui este fundo das asas, e principalmente da asa anterior, é muito clarinho. Portanto, as fêmeas podem ser torradas ou clarinhas, os machos são sempre torrados, e todos têm estes ocelos característicos do género Collias, e esta também tem direito a nome comum, que é Maravilha. Não me perguntem porquê. Mas esta é a borboleta maravilha, Collias crosseia, ok? Vai-nos aparecer imenso na herdade da Ribeira Abaixo. Agora, duas espécies de Gonopteryx. O género Gonopteryx caracteriza-se por ter estas asas recortadinhas que parecem folhas. E elas ficam muito bem camufladas quando estão em repouso, pousadinhas num tronco, quase que não se vêem, parece mesmo uma folha. Quando começam a voar, têm um voo muito bonito e são borboletas muito grandes e muito conspícuas. Os machos de rami, estas cores não correspondem nada à realidade, peço desculpa. São muito verdes limão e por isso nós chamamos a rami a borboleta limão. As fêmeas são muito pálidas, são um verdinho muito pálido, tá? De rami. Tem outra espécie parecida e que muitas vezes voam no mesmo sítio, que é a Cleópatra. A Cleópatra, os machos... Agora quem é que tem o microfone ligado que não está a falar de borboletas? Acho que é a Clarice. Eu vou calar a Clarice. Claro, a Clarice. Tem nas asas anteriores esta mancha imensa de laranja e, portanto, vemos uma coisa verde não, um amarelo com uma coisa laranja e, portanto, é o macho de Cleópatra.
As fêmeas são, novamente, muito clarinhas. Muito clarinhas. E, portanto, a nossa dificuldade com as Gonopteryx é identificar fêmeas, decidir se são Rhamni ou se são Cleópatra. Felizmente as borboletas são muito estudadas e, portanto, também eu já não sei exatamente onde é que eu tirei isto, mas depois posso ver. Mas também já há muita informação e a comparação de espécies. Aqui foi de não sei bem, um coisa espanhol, e, portanto, isto funciona. É verdade, e portanto, aqui o que vemos é uma fêmea de Cleópatra e aqui é uma fêmea de Rhamni. Por isso, a melhor maneira mesmo de distingui-las é estes ângulos que faz nas asas, ok? Na asa anterior, a Rhamni tem o biquinho e isto aqui é assim curvo, mas todo contínuo. Na Cleópatra, de facto, faz esta diferença. Portanto, tem aqui e depois vai a direito. E, portanto, esta parte da asa é completamente direita, quando aqui está um bocadinho para dentro. São ligeiras diferenças, mas que existem. Porque há coisas que se vêem muitas vezes nestas coisas das diferenciações de borboletas que não funcionam, que não existem. Esta existe. Outra é este biquinho da asa posterior. E o biquinho da Rhamni é mais pronunciado, Na Cleópatra quase que não se vê, é quase aberto, é muito aberto, enquanto aqui é bem pronunciado, tá? É verdade que tem aqui, às vezes isto tem aqui um bocadinho de alaranjado e aqui não, mas eu prefiro estes ângulos aqui, estas formas do limite da asa anterior e da asa posterior. Tá? Aqui parece que faz assim uma cabecinha e depois tem aqui uma reentrância e depois vai à direita. E aqui quase que não se nota o biquinho muito pronunciado e curvo aqui. E isto, fêmeas de Gonopteryx, Cleópatra e Rhamni. Se forem machos, é muito fácil, porque o macho da Rhamni é um verde-limão uniforme e a Cleópatra tem aquela mancha laranja muito forte. Tá? Isto também vamos poder ver. Vamos poder ver no campo, espero vermos uma Cleópatra. Ok, então agora vamos para as brancas, que nas asas posteriores, quando vistas por baixo, portanto quando as vemos em repouso, têm coisas verdes, têm padrões verdes. E uma borboleta muito comum, é muito fácil de identificar, é a Pontia da Apelidice. E a ponta da apelidice, tanto machos como fêmeas são muito parecidos, os machos e as fêmeas têm sempre mais marcações. Agora, o que é característico da apelidice é este padrão na asa posterior, portanto ele é quase todo verde, o fundo vê-se muito verde e depois tem grandes bolas, grandes marcas brancas. Isto só Pontia da Apelidice tem. O ápice das asas, esta mancha aqui no ápice também é característico das Pontias, está bem? Portanto, assim com um padrão verde, Pontia da Apelidice. Fundo verde com manchas brancas grandes, Pontia da Apelidice. Outra branca com coisas verdes por baixo, a Belémia, e mudámos de género para o Eucloe. Eucloe, o género, o ápice já é diferente. E a Belémia tem riscas verdes e brancas. Portanto, com riscas é Belémia. Verde com bolas grandes, Pontia da Apelidice. Siga para mais. A Eucloe Crameri. O ápice, como é o Eucloe, é parecido com a Belémia, mas se virmos o padrão então das asas posteriores, isto são bolinhas muito bem feitinhas, um rendilhado, uma coisa que não é nada como nós vemos na Pontia da Apelidice. Pontia da Apelidice, Belémia e a Crameri. Muito diferente, sim?
Crameri. E isto também se vê um bocadinho se virmos por cima. Se virmos aqui por cima, vê-se um bocadinho do que está do lado de lá. Aqui vê-se as riscas da belémia. Uma que os machos distinguem muito bem, a Anthocaris cardaminis, porque tem este laranjão, ok? Agora, as fêmeas já têm o ápice preto e todas brancas, e se virmos uma fêmea com as asas fechadas, isto pode parecer a Crameri, a Euchloe crameri, porque é também assim, só que este é um rendilhado muito mais irregular, este padrão, do que a Crameri, tá? Mas isto só nos acontece nas fêmeas. Agora, se nós olharmos para os ápices, visto por cima, portanto, temos o ápice típico das Euchloes, as Anthocaris, e aqui é a Cardaminis que estamos a falar, ele é todo preto, não tem manchas brancas lá dentro do preto do ápice. E a Dapilidice tem esta mancha preta adicional, tá? Portanto, eu não tenho, eu pensava que tinha, é bom termos, pensava que tinha o slide com o reverso da asa posterior, todas aqui para nós vermos bem a diferença das várias espécies. Portanto, eu queria ver com maior pormenor este rendilhado, que é característico da Crameri, da Cardaminis, tá? Branco com verde rendilhado. A Crameri já são bolas muito bem feitinhas, às vezes um bocadinho prateadas aqui no fundo, mas também varia muito as cores. As riscas da belémia e quase muito mais verde e umas bolas diferentes da Apelidice. E, portanto, com estas indicações nós vamos conseguir identificar todas as brancas. E então, se nós virmos, temos que fazer aquele exercício. Não tem padrões verdes, portanto eu estou no grupo das brancas. Brancas eu tenho a Pória crataege, que tem as nervuras pretas. Tenho a Leptidia sinapis, que tem o ápice da asa anterior redondo. E tenho Pieris, que tem 3 espécies. É Pieris. Portanto, eu estou a ver uma Pieris. E eu tenho uma Pieris que tem escamas pretas a bordear as nervuras. E, portanto, eu estou a ver uma Pieris napi. Já no grupo das amarelas, uma coisa assim, com uma cólias assim, com esta coisa, eu sei que isto é cólias crosseia, que é a tal maravilha. Aqui, portanto, o que eu estou a ver aqui é do género Pieris. Portanto, eu não tenho as nervuras que também se vê a preto aqui, e portanto eu tenho Pieris brassica e Pieris rapai. E aqui, isto é rapai. Tá? Não vem por aqui abaixo da asa. Fica ali, aqui, no primeiro terço da asa. Preto. Portanto, é Pieris rapai. Agora aqui já tenho uma branca com verdes por baixo. E assim, com umas bolas tão... Isto é... Tá, até se vê aqui um bocadinho do ápice que é diferente da ponte e da Apelidice. Isto é uma das folhas, é uma Gonopteryx. E Gonopteryx sem aquela coisa, portanto, eu não sei se é macho ou fêmea, não é? Portanto, eu pela cor, eu digo já que é macho, porque isto é muito, as fêmeas são muito mais pálidas, tanto a Rhamni como a Cleópatra, e tem biquinho, portanto é Rhamni, isto é Rhamni, mas os biquinhos são mesmo, isto era um bocadinho para os mostrar, mas depois nós vamos ver Cleópatras. Não é? São mais agudos. Exatamente, se faz mais pontiagudo aqui nas asas, mas aqui as fêmeas são mesmo muito mais pálidas. Às vezes, fêmeas de Gonopteryx confundem-se a voar com Pieris. Okay. Por isso nós temos que ter atenção à forma das asas. Já me aconteceu dizer, Pieris, não, espera aí, é uma fêmea de Gonopteryx.
Portanto, pode haver esta confusão nas nossas contagens, nas nossas transetos. Nem tudo é Pieris brassica. Porque as gonoptéricas são grandes, são grandes, portanto, uma coisa branca grande, nós imediatamente, Pieris brassica. Não, temos que ver se tem as asas recortadinhas, que pode ser a fêmea das gonoptéricas. Aqui é o tal típico, vemos também aqui que, por exemplo, este indivíduo também tem escamas pretas por aqui fora, mas não é a bordear as nervuras, mas ela tem também, e depende das gerações, isto são gerações contínuas uma atrás das outras. Agora, o que nós vemos aqui muito bem, que vai por aqui fora, e quase que grande parte da asa, é o ápice, já nem é ápice, é esta mancha preta, e portanto isto é Pieris brassica.